Olá, meu nome é Danilo, acadêmico do curso Superior de Tecnologia em Sistemas para a Internet, do IFMT. Estarei fazendo uma apresentação sobre injeção de código, com ênfase em proteção de injeção SQL. Estrutura da apresentação. Esta apresentação estará dividida em três partes: abordagem dos principais conceitos, onde os principais elementos teóricos serão apresentados sucintamente, a técnica do background, o que é feito para se evitar o ataque de injeção de SQL, e estudo de caso, onde demonstro um pequeno exemplo de como tratar SQL Injection na linguagem PHP. SQL é a linguagem padrão para acessar e manipular banco de dados. Temos o padrão definido pela ANSI, mas devido à variedade de SGBDs que nós temos hoje no mercado, alguns fazem implementações um pouco diferenciadas em si. O que é injeção de código? É através da interface do sistema, o atacante começar a inserir comandos que, se não tratados, são interpretados pela aplicação de forma a expor de dentro para fora. No nosso caso, nós estamos falando de SQL Injection, que é o tópico a seguir. A injeção SQL é a inserção de comandos SQL em campos de texto, de forma que, quando recebido pela aplicação, ele cria uma SQL válida e retorna para o atacante, para o espião, dados que estão lá no nosso SGBD armazenados. Um exemplo, listar todos os usuários do banco com suas respectivas senhas, ou listar todos os dados brutos que estão armazenados. A técnica do background. O que podemos fazer para lidar com isso? Filtrar os dados de entrada. Validar os dados de entrada. Lembrando que filtrar é diferente de validar. Filtrar é separar o trigo do joio. Validar é saber se está coerente ou não aquilo que eu estou recebendo na minha aplicação com o que eu espero. Por exemplo, se minha aplicação espera receber um valor do tipo literal, uma string, não há necessidade então dela receber um número inteiro. Que sentido tem receber um número inteiro? Usar o princípio do menor privilégio. Quer dizer que o usuário deve ter o mínimo necessário para a sua atividade. Isso tem que sempre estar sendo revisto na aplicação. Se o usuário só faz consulta LGPD, não faz sentido ele ter privilégio para deletar registros. Pode ser feito tratamento cliente-side e server-side, ou seja, tratamento no lado do cliente, navegador, e no servidor. E aí, para o lado do cliente, nós temos exemplo, validações feitas com a linguagem JavaScript. Ou, no lado servidor, com linguagens como PHP ou ASP. O nosso estudo de caso. Ele é baseado em uma página de busca de palavras-chave. É uma interface construída em HTML com HTML5 e um campo de texto com botão de enviar. Certo? Então, vamos supor que essas páginas já estivessem funcionando e toda a informação colocada nesse campo seria enviada pelo método POST para o arquivo pesquisar.php que se encontra lá na raiz do diretório do site. Como ficaria esse arquivo? Vamos observar que eu tenho a interface filter input. Ao longo da evolução da linguagem PHP, nós temos várias funções, inclusive ainda tem algumas que são usadas para tratar dados de entrada. Nas versões mais atuais da linguagem, foi incluída uma classe especificamente para trabalhar com dados de entrada. Esta classe é a classe filterInput. Através dos parâmetros que eu informo qual que é o tipo de entrada, do tipo POST, qual a variável que eu quero pesquisar e o filtro. No caso, o filtro que eu estou usando é chamado Filter Sanitize Special Char. Essa interface, ela captura o valor que está lá e imediatamente aplica o filtro. E ela pode retornar para mim esse valor com o filtro aplicado ou um erro. Ou seja, caso o valor seja estranho ao que eu estou esperando, através da inserção de caracteres especiais, ou eles são codificados ou geraria um erro. Se gerar um erro, isso cairia no if subsequente,
o que seria redirecionado para a página principal. Também vale destacar que a classe filterInput ela permite que através de funções callback eu defina os meus próprios filtros, certo? Além do que já a linguagem fornece como padrão. O próximo passo, eu estou fazendo uma verificação de tipo. Como eu espero receber pedaços de texto, strings, então eu espero receber uma string. Caso a minha aplicação receba uma sequência numérica, eu faço essa verificação e através da função setType é forçada uma coerção de tipo, ou seja, esse valor é transformado em um tipo string para reconhecimento da linguagem. As próximas linhas são para conectar com o banco de dados. Então, chegamos até aqui, então eu já filtrei o dado de entrada, eu já verifiquei o tipo dele para validar. Eu poderia fazer outro tipo de validação, verificar tamanho máximo ou mínimo. Mas não para não alugar o exemplo, eu fiz só a verificação de tipo. E aí eu estou criando instanciando a classe MySQLi para, através do driver MySQLi, conectar um banco de dados MySQL. As próximas linhas são para ajustar a conexão, para que os comandos enviados e os resultados obtidos estejam utilizando a codificação de caracteres UTF-8. Do contrário, eu teria gravíssimos problemas com a exibição de caracteres. O próximo passo, então, é fazer a consulta com o banco de dados. O que é interessante, eu estou usando aqui SQL preparadas, statements, que através das SQL preparadas, a própria linguagem já verifica se é uma tentativa de invasão, se já há algum erro, dando mais coerência ao que eu estou usando. Também posso destacar que além de usar SQL preparadas, eu poderia estar usando transações. Como essa consulta SQL é só select, ou seja, só selecionar campos, não faz sentido usar uma transação. Mas se fosse um comando para inserir, atualizar ou deletar, eu poderia encapsular ainda dentro de uma transação. O que a SQL verifica? Eu defino qual que é a minha SQL, chamo o método prepare e ele vai verificar a sintaxe dessa SQL. Ou seja, não é mandado para a SGBD uma SQL que não esteja sintaticamente bem escrita. O próximo comando que eu chamo é verificar se isso retornou verdadeiro. Se gerar erro, através do comando header, eu estou redirecionando a página para index.php. Pois bem, o próximo comando ele faz um parsing trocando os pontos de exclamações pelos valores que eu estou informando. No caso, o S é do tipo string e a variável keywords, que a gente já havia capturado anteriormente. Então ele já faz a troca na SQL e ao mesmo tempo verifica se não vai gerar um erro, se não é uma tentativa de invasão, se isso não vai prejudicar o SGBD. E só depois, fazendo também a verificação do if, se gerar erro, é redirecionado para a página principal. Somente depois é que eu tenho o método execute, que de fato executa a SQL no banco de dados. Após isso, eu tenho a captura dos dados e um loop, while, ele é executado para imprimir isso na tela. Ou seja, as SQL injectors são os mecanismos mais modernos que nós temos, já nativo da linguagem, para poder lidar com SQL Injection. Pois bem, essas são as referências dos trabalhos. Fico agradecido por ficarem até o final da apresentação. Obrigado.